Meus irmãos, é com alegria em nossos corações que prestaremos mais um culto ao nosso Deus. E nós temos o nosso boletim com os trabalhos, a agenda da igreja, e destacamos apenas o culto do próximo domingo, que está aí anunciado, o culto de gratidão a Deus pelos 40 anos de um dos pastores da igreja, 40 anos de trabalho efetivo. Nós saudamos também a todos, especialmente visitantes e aqueles que nos acompanham também pela internet. Sempre temos tido retorno de pessoas que acompanham ao vivo ou mesmo depois pelo YouTube, uma vez que os nossos cultos ficam todos postados no canal da igreja. Vamos iniciar o culto com o prelúdio. Convido para essa oração inicial nosso irmão diácono Antônio José Meassi, que faça uma oração. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento. Estamos na tua casa, Senhor. Agradecer porque até aqui Tu nos tem guardado. E graças à Tua misericórdia estamos aqui nessa noite com esses irmãos para Te louvar. Agradeço, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite e por aqueles também que não vão estar aqui, Senhor, por algum propósito. Que as Tuas bênçãos o alcancem onde estiver, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, nosso pastor à frente, que hoje completa 40 anos, Senhor Deus, do seu ministério. Que Tu continue a abençoá-lo, Senhor Deus, que ele seja sempre firme na Tua causa, Senhor Deus. Que nós temos aqui, como o Senhor tem sempre guardado e abençoado ele, Senhor Deus, para que ele possa estar à frente do seu rebanho. Eu sou o pastor Jair, pastor Naor, pastor, aqueles que estão aqui nessa noite conosco, Senhor Deus, que Tu esteja com cada um. Continue nos abençoar, Senhor Deus. Abençoe também o coral dessa igreja, a orquestra, Senhor Deus, que continue a Te louvar, Senhor Deus. Abençoe também os presbíteros, o seu corpo diácono, todos aqueles que trabalham pela Tua causa. Também os cinegrafistas, Senhor Deus, departamento de som, todos aqueles, Senhor Deus, que Tu conheces o coração de cada um e que Tu possa renová-lo a cada manhã. Perdoa, Senhor, nossos pecados
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo 34. Vamos ler alternadamente até o versículo 9. Eu lerei os versículos ímpares, a igreja lê os pares. Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temei o Senhor, vós seus santos, pois nada falta aos que o temem. Louvemos ao Senhor com o hino de número 16. Pode sentar-se. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas feridas, todas as tuas enfermidades. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus digno de se bendizer o nome, porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados, é o único que pode sarar as nossas enfermidades. Vamos ter um momento de oração silenciosa, confessando a Deus as nossas faltas, pedindo perdão dos nossos pecados, e após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão Almir, que faça uma oração de perdão, uma oração de confissão a Deus. Oremos.
Santo, santo é o nome do Senhor. E neste momento nós nos achegamos diante do teu altar com os nossos corações voltados para ti, com o propósito único de te adorar, de te exaltar e bendizer o seu santo e glorioso nome. Venha, Senhor, neste momento assistir, ó Pai, a cada um de nós, ouvir as nossas preces, o nosso pedido, ó Pai, de arrependimento, pedido de perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, no teu alto trono, ó Pai, esteja, ó Pai, com os teus ouvidos atentos à oração do teu servo, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, com nossa alma aliviada, na certeza, ó Pai, de que o Senhor perdoou, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, e que o Senhor recebeu, ó Pai, a nossa oração diante de Ti, ó Pai. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, para que esse culto prestado a Ti, ó Pai, ele venha, ó Pai, trazer edificação para as nossas vidas, e que o Senhor também venha se agradar, ó Pai, de cada momento deste culto, ó Pai. Aceita diante do Teu altar as nossas vidas, ó Pai, e faça de nós, ó Pai, verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, ó Pai. Aceita, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos e nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Continuamos o culto, nosso momento de adoração, e vamos segundo a palavra de Deus que nos diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A primeira parte dos nossos ganhos nós devemos separar, e tudo devemos separar em primeiro lugar como uma referência ao nosso Deus. E na liturgia dos nossos cultos, apenas uma vez por mês, nós temos um momento do ofertório. Nós temos pedido aos irmãos que, preferencialmente, façam o depósito e coloquem no envelope o comprovante, ou por transferência também, isso por motivos de segurança. Nós sabemos que vivemos dias perigosos, mas é importante que todos nós participemos. Há muitos que preferem entregar o seu dízimo, outras ofertas. Nós devemos contribuir sistematicamente e como um sinal, um reconhecimento do pouco daquilo que Deus já fez por nós e o que Ele tem feito na sua providência. Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós temos muitos planos e, graças a Deus, tem sido possível, devido à fidelidade e ao entendimento dos irmãos. Eu sei que alguns não trouxeram nessa noite, poderão fazê-lo depois oportunamente, mas aqueles que trouxeram as suas contribuições têm a oportunidade, nesse momento, de participar desse momento de adoração, de entrega, de algo que é simbólico nas nossas vidas. Meus irmãos, vamos agradecer ao Deus da providência, vamos orar. Nosso irmão diácono Roberto Caetano. Amantíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, lhe agradecemos pelo dia de hoje, lhe agradecemos por estarmos aqui na tua santa casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Neste momento, lhe agradecemos também, ó Pai, as ofertas aqui depositadas,
lhe agradecemos o sustento que o Senhor nos dá e também, ó Pai, a oportunidade de devolvermos a Ti, ó Pai, uma parcela do que o Senhor nos dá, para que o Teu trabalho seja mantido nessa cidade, nesse bairro, ó Pai, que a igreja possa trabalhar com essas ofertas, com esses dízimos, ó Pai, para engrandecimento do Teu santo nome, ó Pai. Lhe agradecemos por todos aqui presentes, lhe agradecemos aqueles que não puderam vir, ó Pai, o Senhor sabe o motivo, pedimos que o Senhor possa estar com eles, ó Pai. Por isso que eu te peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Continuando, vamos ter nosso momento de oração de súplica e agradecimento. Nós vamos orar em favor do nosso irmão Francisco Antônio da Silva, que vai se restabelecendo, graças a Deus, está conosco. Reverendo Naor e Dona Selva, esperamos que no próximo domingo também possam estar aqui. Nosso irmão Alcir Militão, Mário Tagata, Leilane, Elza Rucuzula, Dona Genesi, Josefa Faber e outros do conhecimento da igreja. Também intercedemos em favor dos nossos irmãos, julho, mês de férias, muitos se ausentam, para que Deus possa guardá-los na estrada, para que tenham umas boas férias e possam retornar para o convívio da família e da comunidade. Somos agradecidos a Deus pela vida dos aniversariantes dessa semana, vou dizer do dia de hoje até o próximo domingo. No dia de hoje, nosso irmão Baltazar Maria de Moraes Júnior, nós enviamos a eles os nossos cumprimentos no dia de hoje, está em gozo de férias com a família também. Dia 20, o Vitor Adonis Belletti, está viajando, está na Argentina nesses dias. Dia 24, nosso irmão José Pasquini Júnior. José Pasquini Júnior. Nós vamos orar, oração de súplica e agradecimento, e também por outros motivos. Muitas vezes nós não externamos, mas cada um de nós tem algo que almeja, um pedido, seja em seu próprio favor ou de um familiar. Somos agradecidos também pelos nossos visitantes. Hoje vimos aqui o Mário, a Regina, o Heitor, a Sarinha, estão lá no Petrolina, distante, e eles também acompanham o culto pela internet. Então, é uma alegria ter esses nossos irmãos aqui, que conviveram um tempo conosco. E outros visitantes, são todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos orar. Bom Deus, nosso Pai, nós agradecemos a vida dos nossos irmãos aniversariantes, vidas preciosas, ó Pai, e pedimos-te que todos tenham saúde para te servir, para ter uma vida na plenitude, e uma vida, ó Deus, sob a Tua dependência, sob a Tua orientação, vidas que glorifiquem, Senhor, o Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos aniversariantes. Pedimos também pelos nossos enfermos, que possam se restabelecer. Nós temos percebido quanto a enfermidade atrapalha a vida das pessoas, inclusive de participarem desses momentos de culto, de adoração comunitária. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos na alma, entristecidos, depressivos, enfraquecidos ou também distantes, ó Deus, dos Teus caminhos. Pedimos que Tu ouças as nossas orações, que o Teu povo, ó Deus, possa ser um povo abençoado e livre para Te servir. Cura, Senhor, as enfermidades e dá, Senhor, que tenhamos todos disposição para obedecermos, Te servirmos e sermos instrumentos Teus neste mundo. Abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas. Nós Te agradecemos pelas bênçãos e também pela bênção da oração, porque sabemos que Tu nos ouves. E, de um modo, Senhor, particular, pedimos, ó Deus, por aquelas nações que estão conturbadas
por vários tipos de problemas econômicos, problemas, ó Deus, de terrorismo, de violência, quanta aflição, e que o mundo, ó Deus, se volte para Jesus Cristo e para aquilo que realmente importa. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, agora quando está também nas proximidades dessas festas esportivas, Olimpíadas, que Tu possa, Senhor, abençoar o nosso país. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido todos os jovens e adolescentes que venham à frente para continuarmos louvando ao nosso Deus. A igreja pode ficar de pé.
pode assentar-se. Convido agora as crianças de 4 a 8 anos que venham à frente e as professoras que trarão a mensagem para eles. Peço que a Tássia faça uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa noite, Senhor, e que podemos vir até a Tua casa, Pai, para Te glorificar, ó Deus. Nesse momento, esteja com essas crianças, ó Pai, que aprenderão mais da Tua palavra, Pai. E que no dia a dia delas, ó Pai, elas sejam também instrumentos Teus, ó Pai. Que elas possam falar de Ti para os que não Te conhecem ainda, Senhor. Esteja também aqui com o pastor que trará a mensagem no templo, Senhor. Que nesse dia, ó Pai, a Tua mensagem toque os nossos corações, ó Pai, e vidas possam ser modificadas, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, o reverendo Sebastião fará a leitura da palavra de Deus, em seguida o coral cantará mais um hino e depois nós ouviremos a mensagem. Meus irmãos, no próximo domingo estará pregando neste púlpito o reverendo Nelson Duílio Bordini Marino, que foi pastor da igreja, o pastor que me antecedeu, e é uma oportunidade também para ouvir esse amado pastor e trazermos convidados. Eu lerei a palavra de Deus no livro na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até o versículo 10.
Vamos orar. Ó Deus, prepara, Senhor, os nossos corações para entendermos a Tua palavra que já foi lida, tornando os nossos corações receptivos, e de nada, Senhor, adiantará pregarmos se não ungir, Senhor, os nossos lábios, e para que a Tua palavra, Senhor, seja realmente proveitosa e faça, Senhor, prospere para aquilo que lhe apraz. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção nesse momento de edificação pela palavra. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Meus irmãos, não pode ter um privilégio maior nas nossas vidas que nós estarmos, mesmo num dia frio, ouvindo a palavra de Deus e termos os nossos corações aquecidos pelo Espírito Santo. Nós vamos falar hoje de um tema que é muito comum nas igrejas, principalmente reformadas, mas que as pessoas não se dão conta, a não ser em algumas circunstâncias mais difíceis das suas existências. Nós vamos falar da salvação, que é um dom gratuito, considerando o passado, o presente e o futuro do cristão ou do crente. Nós olhamos para o passado, relembrando a morte de Cristo por nós na cruz do Calvário, como base da nossa justificação. Nós olhamos para dentro de nós, para o nosso ser, de uma forma subjetiva, para sentirmos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, com referência à santificação. E nós olhamos também para o retorno de Cristo. E é um fato que aguardamos, sinais estão presentes. Eles são de tal natureza que não pode especificar exatamente o dia, mas a proximidade, nós temos esses sinais bastante visíveis, bastante sensíveis, conforme a palavra de Deus. E nós, quando olhamos para o passado, nós olhamos com muita humildade. Quando nós olhamos para o presente, nós olhamos com gratidão, nossos corações cheios de gratidão. Eu mesmo, como os irmãos conhecem a minha história nesses anos e nesses últimos tempos, tenho tido muitos motivos para, mais que nunca, ser agradecido ao meu Deus, ou ao nosso Deus. Mas quando nós pensamos no futuro, nós devemos pensar nele como cristãos cheios de júbilo, cheios de alegria, diferentemente de um mundo em que nós vivemos. No texto que nós vemos, ele fala do passado, daquelas pessoas que estavam ouvindo esta pregação, e diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui o apóstolo descreve a situação passada daquelas pessoas que vieram depois a passar pela experiência do novo nascimento, da regeneração. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra pecado é a palavra hamartia, no grego, que quer dizer errar o alvo. É como se nós tivéssemos um arco e mirássemos uma flecha em relação ao alvo, e essa flecha se desviasse, ela se perdesse.
E é exatamente isso que aconteceu com o ser humano, criado para um propósito, poderia ser confirmado em santidade, mas ele falhou. Ali os nossos representantes, cabeça da raça, e trouxe para si, como também para todos os seus descendentes, toda a miséria que nós experimentamos. Já no início nós vemos ali o problema da culpa, da poligamia, da violência. E ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a gente diz, bom, quando a gente pensa em pecado, a gente pensa num homicida, num ladrão, num corrupto. Então, diz, bom, mas eu sou um cidadão, né? Eu não tenho essa classe de pecado. Mas, na verdade, nós erramos o alvo, nós não atingimos aquele propósito que deveríamos ter atingido. Nós não somos as pessoas que deveríamos ser. Vou dar alguns exemplos. Né? Será que os maridos são exatamente aqueles maridos que poderiam ser para suas esposas? Que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Será que as esposas são realmente submissas aos seus maridos, como convém no Senhor? Será que temos sido bons pais? Será que os filhos têm sido bons filhos? E nós vemos que o pecado ele atinge principalmente a questão de relacionamento. Né? Lá no Éden, o relacionamento entre o homem e Deus, entre o casal, depois os filhos e assim. Satanás ele age e o pecado está presente. E diz, ele vos deu vida estando vós mortos. Por quê? Porque pecado e morte estão intimamente relacionados. Aliás, Deus havia dito que o dia em que o homem pecasse, ele morreria. E ele não morreu biologicamente, mas ele morreu espiritualmente. Deus não quis mais que eles ficassem no jardim do Éden, naquelas condições, eles não eram mais pessoas confiáveis. Então Deus os expulsou daquele jardim, para que não comesse do fruto da árvore da vida, colocou um anjo para que eles não pudessem voltar, mas disse a eles algo que não os deveria deixá-los em desespero, disse, mas o descendente de vocês nascerá realmente o Salvador. Nascerá o Salvador. A outra palavra que ele usa aqui, delitos, no original, é a palavra paraptoma, que quer dizer deslize, quer dizer queda, a pessoa se desviar do caminho, e a pessoa não atingir a sua meta, o seu alvo da jornada. A pessoa não vai chegar nunca ao sentido, ao lugar planejado, se ele realmente está nessa situação de delitos e pecados. Então, é uma morte. E, na verdade, são pessoas que estão andando, mas estão mortas. Não é? Estão sem nenhuma sensibilidade para com Deus, não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. E ele está dizendo agora também deles, que esse fato que nesse versículo ele é geral, ele diz assim, dos quais andastes outrora. Isso é, vocês andaram dessa forma, em delitos e pecados, estavam mortos, segundo o curso desse mundo. O que é segundo o curso desse mundo? Quando ele fala mundo aqui, não quer dizer o cosmos, né? O mundo criado, mas de uma sociedade que pretende viver sem Deus. Nós não vivemos mais hoje numa nação cristã, é uma sociedade pagã, e os crentes precisam cuidarem-se nessa questão. Quando a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, o mesmo apóstolo, em outra epístola, Epístola aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, ele está como que implorando aqueles crentes, dizendo, eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus. E é isso que faz todo bom pregador. Não pela sua oratória, não pela sua capacidade,
mas por expressar a vontade de Deus, para que as pessoas possam se apartar dessa sociedade pagã, e que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Esse mundo quer formatar a vida de todos, no sentido de que as pessoas pensem que podem viver uma vida despreocupada, sem essa comunhão com Deus, sem experimentar qual seja a vontade de Deus. E quando nós olhamos para o passado, nós não temos muitas coisas que nos gloriarmos. Aliás, não temos nada, né? Nós temos muitas coisas até que nos envergonharmos. O apóstolo ainda diz, na primeira epístola aos Coríntios, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Depois ele diz: tais fostes alguns de vós. Esse era o passado de muitos deles. Muitos de vocês, ele está dizendo, né? Eram assim. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é coisa que ficou no passado. E, com referência a vivermos nesse mundo, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Vocês não podem andar com os impuros. Mas aí ele dá uma explicação dizendo: refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. É impossível não conviver com pessoas aqui mencionadas. Mas agora vos escrevo para que não associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse nem comais. Pois com que direito haveria o de julgar os de fora? Não julgais os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. E aqui ele está falando assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. As donas de casa sabem o que é o fermento. O fermento cresce, e quando nós deixamos essas coisas tomar conta das nossas vidas, das nossas famílias ou da igreja, isso é uma coisa que vai crescendo e vai atrapalhando. Então, quando ele diz que nós éramos assim, que nós seguimos como o mundo segue, nós não podemos ser como fermento, nós temos que tirar esse velho fermento para que isso não possa consumir a própria vida da igreja. Segundo o curso deste mundo. João também nos diz a sua epístola: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É incompatível para a pessoa que se diz crente e que ama o mundo. Não estou dizendo da natureza, mas desse sistema rebelde, pagão, que quer viver como a parte de Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscência da carne, o desejo da carne. Eu estou falando aqui propriamente, e aqui também Paulo está dizendo que nós andávamos, segundo as inclinações da carne. Não estamos pensando, quando se fala em carne, propriamente em moralidade. É claro que isso está também ligado. Porque quando fala das obras da carne, ele começa exatamente com a questão da prostituição, impureza, lascívia, mas ele completa com idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Aqui está a questão do ciúme e da inveja.
ciúme mais relacionado à questão da perda, inveja a questão da ambição. Por que ele pode, por que acontece com ele, não comigo, por que mais atenção para esse, não para mim? Todas essas coisas estão realmente ligadas à nossa carne. Bebedice, glutonaria, pessoas que comem e só sabem viver para comida. Então, a carne, aqui são atos, né? Mas a carne é a própria condição de uma vida também sem o Espírito de Deus, porque quando o homem pecou, ele deixou de ser habitação do Espírito de Deus, e ele passou a agir agora por ele mesmo. Ele ia determinar a sua vida. Ele estava dizendo para Deus: eu mando em mim mesmo, eu não quero que o Senhor realmente interfira, eu não quero saber de obediência. Meus irmãos, não é errado a mulher, o marido governar sobre a mulher, os pais governar sobre os filhos, os presbíteros governarem sobre os membros da igreja. Mas há uma rebelião, hoje não se pode falar mais sobre essas coisas. E essa carne é, na verdade, o quê? É a pessoa viver sem o Espírito de Deus, como Nicodemos, cheio de vida, rico, ilustrado. E Jesus diz: você precisa nascer de novo. Isso é até ofensivo para muitos, porque a nossa carne, ela milita contra o Espírito de Deus. Então, não é somente esses pecados que nós vivemos no mundo, né, sexualizado e imoral, mas também as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, bebedice, glutonaria. Então, diz: vocês viviam desse jeito, mas já não pode viver mais. Isso se diz com respeito ao passado do crente. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Nós sabemos que é o diabo. Ele existe. Nós não precisamos falar muito para ver realmente a sua atuação nesse mundo. E ele odeia o ser humano porque nós, na verdade, trazemos conosco a imagem de Deus, ainda que conspurcada pelo pecado. Quando a Bíblia diz que nós estamos mortos, tem gente que lê assim: nós estamos meio mortos, porque é eu que decido. A salvação é graças a Deus, mas graças também a mim, porque se eu não fizer... Não, Deus tira o povo do Egito depois que Ele lhe dá a lei, não é? Mas, na verdade, esse Espírito, ele quer que nós... Ele está atuando nos filhos da desobediência, daquelas pessoas que são contumazes, que já estão nas mãos dele, mas ele está também atuando ao redor dos crentes para tornar as suas vidas desconfortáveis, para levá-los a cair quando tentados. E ele veio com esse propósito mesmo, porque os anjos não trazem a imagem de Deus, a natureza não traz a imagem de Deus, os animais não trazem a imagem de Deus, o homem traz a imagem de Deus. Eu sei que, quando fala mortos, ainda existe alguma coisa, ser humano no sentido de instinto, de sentidos, não é? Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O homem realmente não tem capacidade para reagir, ele está morto no seu delito e pecado, e, estando aqui, além desse mal, que é naturalmente o pecado, ainda existe esse espírito maligno. E a nossa carne, com todas as coisas, às vezes o crente, além de ser mundano, é carnal. E é muito fácil ver isso, hein? Isso é verificável. Às vezes, quando ele não é carnal, mas é mundano. Hein? E às vezes a pessoa também quer ser espiritual, mas peca pelo orgulho, porque muitos dos nossos cultos se tornaram lugares de exibições, até se usa o nome de show, né? Todo dessa forma. Então, esses três inimigos eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Natureza quer dizer que não precisava fazer força, já era uma coisa natural do homem, essa oposição a Deus, de andar contrário a Deus.
E a pessoa pensa que ele tem condições, fala, vou deixar para mais tarde, porque... Não, ele é um escravo, ele é escravo do pecado, da carne, de Satanás, e ele é um pecado do mundo, porque tem muitas coisas no mundo que são um peso e que atrapalham a vida cristã. Às vezes até um entretenimento, quando ele não está na hora certa, no lugar certo, quando ele ocupa o coração, a pessoa realmente se torna mundano. Nós não somos contra a recreação, a palavra recreação é uma palavra muito bonita, vem de recreare, criar novamente, todos nós precisamos de recreação, mas essas coisas deveriam ser do nosso passado. A carne, a atuação do diabo nos filhos da desobediência, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E também esse mundo. Quando João fala sobre o mundo, ele fala sobre a concupiscência da carne, esse desejo da carne, de satisfazer os sentidos. O crente ele pensa numa recompensa não só agora, mas muito mais ampla. Há uma grande recompensa para aqueles que servem a Deus. A concupiscência dos olhos. Os olhos, a pessoa olha e ela deseja tudo, ela quer tudo. Hoje os shoppings são os grandes fetiches para muitos. A pessoa deseja porque quer e faz tudo nesse sentido. E a soberba da vida. Esse vazio, e achar que nós podemos extrair tudo desse mundo, mas o texto diz assim, ora, o mundo passa. E como passa? A pessoa precisa dar conta que, de repente, Deus pode chamar a cada um de nós. E nós, como nós aproveitamos os nossos dias, se nós estivermos realmente atendendo os desejos da nossa natureza decaída, se nós estivermos sob a escravidão do diabo, ou se amamos esse mundo. A pessoa ama os objetos, ama as coisas desse mundo, aquelas coisas palpáveis, aquelas coisas que ele pode... Ele não tem realmente nenhum discernimento espiritual. E vou dizer mais, meus irmãos, essas coisas, muitas pessoas estão interessadas, não. Estão interessadas em bênçãos. Bênçãos de saúde para continuar a pecar, para continuar vivendo a mesma vida que gostaria de continuar vivendo. Na verdade, são coisas que deveriam ficar no passado. E o presente? Aqui existe uma conjunção adversativa, dizendo, mas. Essa palavra mas, ela é muito importante. Ele vai falando da morte, do estado, da miséria, como viviam esses filhos da desobediência, filhos da ira, porque Deus, ele é um Deus irado contra o pecado. Lá em Romanos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse mas agora é o reverso de toda aquela situação do homem, é o reverso. Deus, ele sendo rico em misericórdia. Ninguém é mais misericordioso que Deus. Longânimo, benigno. E a sua riqueza com o amor com que nos amou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso está mais no espírito de Deuteronômio 7, que diz, eu não me afeiçoei por vocês porque vocês eram numerosos. Aliás, vocês eram o menor dos povos da terra. Deus que nos amou antes da fundação do mundo, a segunda pessoa da Trindade se oferece para morrer em nosso lugar. Então, nós somos amados e escolhidos antes, isso está na Bíblia. Nós não temos como tirar essas partes da Bíblia, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas nós somos salvos, nossos pecados foram pagos lá na cruz do Calvário, historicamente. Mas empiricamente, quando o Espírito nos regenerou. Alguns sabem até a data. Outros não foram percebendo, mas o Espírito foi trabalhando nas suas vidas, e eles disseram, eu já não sou mais quem eu era. Eu sinto que eu sou uma nova pessoa. E a nossa glorificação se dará realmente no futuro. Tem pessoas que não têm essa convicção. É terrível, a pessoa que sabe que ele não é de Deus. Muitas vezes se está em dúvidas.
E alguns tiveram de ouvir dos lábios de Jesus, falou assim: vocês não vêm a mim, não é porque vocês não querem, porque vocês não podem. E vocês vão morrer nos vossos pecados. Você vai ficar desse jeito e vai morrer desse jeito. Deus, sendo rico em misericórdia, com o amor com que nos amou, somente o seu amor, porque todos nós não tínhamos nada, e Ele vai deixar bem claro aqui que pudesse satisfazê-lo, porque Deus só aceita a perfeição, e só a perfeição de Cristo, nós somos salvos em Cristo. Essa é outra preposição. Paulo disse: se alguém está em Cristo. O grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos. Nós estávamos mortos ainda. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. De sorte que aqueles eventos que aconteceram na vida de Cristo, a sua ressurreição, Ele volta à vida, também é dado a nós. E diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui ele está dizendo de um fato futuro como sendo já concretizado, porque é uma segurança. Quando Cristo ressuscita em favor dos seus, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. E tudo isso é possível somente através de Cristo. A nossa vida é uma vida, Ele nos dá a vida juntamente com Cristo, e Ele nos faz assentar nesses lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a supremacia da riqueza da sua graça em bondade para conosco. Esse futuro aqui nós vemos então que no presente Deus teve misericórdia de nós. E Ele nos deu a maior das bênçãos, é a bênção da salvação. Há pessoas que gostariam de receber outra bênção, eles não pensaram sobre a importância disso. Isso é um presente que nós não teríamos condições de comprar. Às vezes nós olhamos uma coisa e dizemos: eu sonho com tal coisa, eu gostaria, mas nunca, jamais eu teria condições de comprar. Há pessoas que pensam ganhar na loteria. Mas a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Quando nasce o nascimento, nós não temos nada nesse sentido. A criança, é claro que depois que nasceu precisa se alimentar, precisa se exercitar, mas esse novo nascimento é uma obra do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que faz. Existe um chamado externo, que é para todos, e um chamado eficaz. E a pessoa que é com um chamado eficaz, ele crê no seu coração, ele confessa que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele é salvo. Mas esse ato da salvação é um ato exclusivo de Deus. Diz assim: pela graça sois salvos, e para mostrar nos séculos vindouros. Que séculos vindouros? Os cristãos primitivos não tinham uma perspectiva de coisas muito futuras. Eles achavam até que Cristo voltaria naqueles dias. Eles achavam que a vida de Cristo era iminente. Nós sabemos, inclusive, que é preciso, antes da vinda de Cristo, surgir o anticristo. Agora, é possível que essas bênçãos se refiram para mostrar um testemunho futuro, para outra, a bondade que Deus revelou para com aqueles crentes, para com os crentes, ou mesmo depois da parousia, que eles aguardavam para aqueles dias, mas após esse tempo, para mostrar realmente que a salvação não é uma coisa estática, que é alguma coisa que nós vamos realmente mergulharmos nesse universo de Deus, nessas bênçãos de Deus, das riquezas de Deus, que são indescritíveis. O livro do Apocalipse tem coisas reais, nós cremos nisso, mas ali tem figuras, tem ruas de ouro, e tantas coisas, porque era o que havia de mais precioso, mas não chegava ainda tão próximo da realidade daquilo que Deus tem preparado para os seus. E são coisas que os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas isso não é interessante para o homem moderno, porque ele está apegado ao mundo, ele quer continuar aquela vidinha dele, Ele está confortável. Ele está como aquele homem cujos campos produziam em abundância e ele achava que estava seguro. E Deus falou: hoje vão te pedir a tua alma, que você tem preparado para quem será. Para mostrar no século vindouro a riqueza, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Tudo é através de Cristo. É através de Cristo que nós recebemos todas as graças. E
agora ele está falando aqui já de coisas futuras, né, que o melhor ainda está por vir. Diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Dom é presente, é um oferecimento, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando as pessoas pensam em salvação, elas pensam realmente nas obras, tá? E a Bíblia sempre apresenta as obras como um pós-requisito, não como um pré-requisito. Mas, pastor, aquela pessoa faz tanto boas obras e faz mesmo. Tá? Tem pessoas que cuidam de orfanato e fazem, mas essas obras têm realmente muito valor, no sentido social, de ajudar o próximo e tal, mas não tem nenhum valor para a salvação. Elas procedem de um coração não regenerado. A Bíblia chama, inclusive, isso de obras mortas. Mas, por outro lado, também o crente que não tem boas obras é um contrassenso. Nós sabemos que naqueles dias, muitos vão dizer, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo, não te conhecia. Né? Por quê? Porque as boas obras devem ser algo natural na vida do cristão. Diz, nós somos feitura. A palavra feitura, o nosso vocábulo poema, ele vem do grego poima. E eu creio que não é errado nós usarmos essa ilustração, que nós somos o poema de Deus. O ornamento, a beleza, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Tudo isso é proveniente de Deus trabalhando nas nossas vidas para que nós sejamos produtivos. Talvez Paulo não estava pensando na figura propriamente de um poema, né, assim, no sentido poético, mas a palavra é a mesma, né, no sentido de que nós somos uma feitura, que nós somos alguma coisa criada com arte, né? E para um propósito, para as boas obras, as quais Deus de antemão, essa palavra é muito interessante, de antemão, né? Preparou para que nós andássemos nelas. Nós devemos nos perguntar, né? Às vezes, além de não fazermos boas obras, nós fazemos obras que entristecem o Espírito de Deus. Quando nós não sabemos tratar os problemas, quando não sabemos tratar-nos uns aos outros, não é? Quando, em vez de resolvermos os problemas, nós destruímos uns aos outros, em vez de destruir o problema, nós não temos que destruir a pessoa, nós temos que destruir o problema, resolver o problema, e não destruir o nosso semelhante. Então, são coisas que nos devem levar a pensar dessa forma. Qual era o nosso passado? A carne, natureza sem Deus, né? O homem sem ser habitação do Espírito de Deus. E, naturalmente, quando ele não é habitação do Espírito de Deus, essas obras são muito são muito permanentes, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Mas aqui fala também do fruto do Espírito. Né? Então, nós andamos segundo a carne, segundo o mundo. Olha, meus irmãos, se só nós lutássemos contra o mundo, essa igreja não seria do jeito que é. É uma igreja boa, até em comparado com os outros. Mas nós não devemos comparar com os outros. Nós devemos pensar o que Cristo quer de nós. Porque se nós compararmos uns com os outros, nós vamos cair nesse ponto, para que ninguém se glorie. Né? Porque aí eu sou melhor que fulano, aquela igreja é melhor que essa, somos melhor que aquela. Não. Se nós entregarmos a graça de Deus, a ação de Deus, se nós abandonarmos o mundo, não colocar o nosso coração no mundo, é incompatível, nem nas coisas que no mundo há. Esse mundo vai passar, né? A concupiscência dos olhos, da carne. Se nós abandonarmos o mundo, se nós não dermos lugar ao diabo, que isso devia fazer parte do passado. Então, pensarmos na grandiosidade dessa salvação. Que Deus, sendo rico em misericórdia, Ele teve compaixão de nós. Nós devemos discutir porque teve compaixão de um ou de outro. Nós devemos falar, meu irmão, vamos dar graças a Deus, porque
nós temos esse testemunho interno que nós somos de Deus. Mas se nós somos de Deus, nós temos que ter um testemunho externo também. Nós temos que andar nas boas obras. Nós temos que manifestar o fruto do Espírito e saber realmente que isso foi de graça. Foi de graça para nós, custou tudo para Cristo. Foi de graça porque nós não tínhamos nenhuma condição de pagar. E não há nenhuma bênção que se compare a isso, mas isso é o início, porque diz que Deus vai mostrar em bondade, riqueza e misericórdia para conosco muitas coisas que Deus tem para os seus filhos. Então vale a pena não ser mundano, vale a pena não ser carnal, vale a pena desvencilhar-se dos laços do diabo. Isso é, vale a pena ser uma nova criatura. E se você ainda não é, então coloque no seu coração: Senhor, eu não quero discutir, não quero ter dúvidas, eu quero que o Senhor me aceite. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas saiba que isso não é alguma coisa que provenha de você, da sua bondade. Existem algumas pessoas legalistas, eles não toleram essa doutrina, porque eles têm uma capa de civilidade, até convivem nos meios presbiterianos e outros reformados, não é? Mas por baixo dessa capa eles têm ódio dessa doutrina, porque, na verdade, isso é uma coisa inteiramente de graça, é o amor eletivo de Deus para conosco. Agora, quem conheceu isso e conhece o Evangelho, não quer viver no pecado, ele quer entregar a sua vida, e o seu passado passou, agora é o presente. Deus vos deu vida juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais, e no futuro Ele vai mostrar a sua suprema riqueza, em bondade, misericórdia para conosco, e sabendo que nós somos esse poema de Deus. Nós ou nos assemelhamos a Deus, porque fomos criados à sua imagem, assemelhamos a Cristo, ou nós somos a imagem do diabo. E o diabo quer isso mesmo. O diabo quer que nós sejamos parecidos com ele. Então, quando nós vamos falar com as pessoas, e esses dias mesmo fui falar com alguém, eu falei: bom, mas como que nós vamos conversar essa conversa se você nem acredita na Bíblia, né? E como que nós vamos tratar esse assunto? Só que tem uma coisa, tem muitos que estão com a Bíblia, e está aí claro na Bíblia, só que a pessoa não quer entender quando se fala sobre isso. Ela quer que a sua velha natureza, ela quer que deixe o lugar para o diabo, o pensamento do mundo orientando. Né? Isso não pode ser na vida do crente, isso tem que ser do seu passado. Seu presente é um presente de eterna gratidão a Deus, de fidelidade, de gratidão, sendo realmente por uma coisa que nós jamais poderíamos comprar. As outras bênçãos, meus irmãos, são bênçãos adicionais. A própria saúde, os bens materiais, né? Essas coisas que ocupam muitas vezes o coração do homem, não deveriam fazer isso. Nós devemos ser gratos primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. E toda a nossa vida, uma vida que glorifique o nome de Deus, sendo semelhantes à imagem de Cristo, e nunca semelhantes à imagem de Satanás, porque ele quer realmente que o mundo se pareça com ele. E nós temos que o Espírito de Deus agir em nós, nos levando em Cristo, em quem nós recebemos todas as bênçãos. Que Deus nos abençoe. Louvemos a Deus com o hino 121.
Oremos, irmãos. Santo eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, ó Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que aqueles que não compreenderam ainda, ó Pai, o sacrifício na cruz, ó Pai, a salvação pela graça, ó Deus, que eles, através do Seu Espírito Santo, ó Pai, possam invocar, ó Pai, o Teu nome e clamar a Ti, ó Pai, para que o Senhor os ajude a entender, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado por Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado por essa esperança, ó Deus, de um dia ressuscitarmos também, ó Deus. Nós louvamos, ó Pai, o Teu nome por tudo que Tu és, por tudo que tens feito, ó Pai, e por tudo que farás por nós, Senhor. E em Cristo Jesus que nós oramos, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Pode assentar-se.
querido.